estão aqui dentro. Os nossos adversários são aqueles que são contra esses valores que essa família está representando aqui, que está simbolizando. Eu tive em 2009 na Venezuela. Hugo Chávez era vivo. Nós vamos fazer um evento sobre liberdade. O hotel cercado, um movimento sindical de vermelho e o exército bolivariano do Chávez de preto na frente do hotel. Nós, na chegada naquele país, depois eu conto como é que eu entrei, porque tem uma história, vai agradar a maioria, talvez nem todos. Prenderam no aeroporto o Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa, um escritor. Chegou no aeroporto e foi detido para prestar esclarecimentos. Foi dito para ele que ele não poderia se meter na política da Venezuela, que quem vinha de fora não podia falar na Venezuela sobre política. Aquilo era uma ditadura pronta e acabada. E eu lembrei disso quando eu vi um jornalista português preso no aeroporto no Brasil para dar esclarecimentos do que ele estava vindo fazer, cobrindo uma manifestação do povo brasileiro no dia 25 nas ruas de São Paulo. O Brasil silenciosamente começou a repetir coisas que eu vi lá. E nós estamos aqui para falar de família. Numa das noites daquele evento na Venezuela, Rodrigo, durante uma palestra eu estava sentado do lado de uma senhora que se emocionava ao ver os palestrantes falar em liberdade. E fiquei parando aquela senhora e ela me convidou para jantar na casa da família dela. E mais do que todas as palestras, mais do que tudo que eu assisti na televisão, o que mais me tocou naquela ida à Venezuela foi jantar na casa de uma família. De um pai, de uma mãe e 2 filhos, em que o pai tinha perdido a empresa dele porque o governo tomou a empresa dele. Uma empresa familiar que o avô dele tinha fundado, tinha transmitido para o pai dele, e que ele era a 3ª geração que acordava cedo e dormia tarde trabalhando para fazer daquela empresa o sustento de uma família. E o governo tomou a empresa dele. E aquele pai que me contava chorando o que tinha acontecido, só me pediu uma coisa: que a gente não deixasse acontecer a mesma coisa no Brasil. E esse é o pedido que eu faço para todos os pais que estão aqui. Nós temos muito cuidado em criar os nossos filhos. Nós ensinamos o que é melhor para eles. Mas se a gente não tiver o olho também ligado no que está acontecendo do lado de fora da porta das nossas casas, tudo isso pode ser arruinado. A gente tem que cuidar de dentro de casa, mas a gente não pode esquecer do que está acontecendo no nosso país. A gente não pode descuidar do que está acontecendo na política. Se a gente não cuida da política, a política destrói as nossas casas. Se a gente não fica atento para a tirania quando ela está se formando, ela destrói o que acontece dentro das nossas casas e das nossas empresas. Em 2011, eu fui a Cuba. Eu fui a Cuba entregar o Prêmio Liberdade de Imprensa do Fórum da Liberdade para uma blogueira que escrevia contra o regime. Ela escrevia contra o regime de Fidel Castro. E o blog dela não podia ser acessado em Cuba. Ioane Sanches. O blog da Ioane Sanches só podia ser acessado fora do país dela. Mais ou menos como o perfil do Alan dos Santos no Brasil. Mais ou menos como conteúdo de várias pessoas que criticam o governo federal e que tiveram suas redes sociais censuradas no Brasil. Eu vi isso em Cuba. Na casa da Ioane Sanches, ela só mora no centro de Havana porque o marido dela era dono do apartamento. Era um sistema que eles tinham lá, que quem ajudava a construir, os obreiros que ajudavam a construir,
pagavam o governo durante 20 anos e ficavam donos do apartamento. E ela é uma exceção, porque a maioria das pessoas não é dona do seu apartamento em Cuba. Quem sustenta as pessoas é o governo. Ele escolhe quem vai morar onde. É um super Bolsa Família. E quando o sustento da pessoa depende do governo, ela não tem liberdade para dizer o que pensa. Porque se o apartamento não fosse do marido dela, o governo já tinha tirado ela do apartamento e mandado morar lá num bairro longe do centro para ela calar a boca. Quem depende do governo fica sujeito ao governo te mandar calar a boca. E eu vi isso em Cuba. E eu começo a ver isso acontecendo no Brasil. Eu estou dizendo tudo isso não é para lançar uma nuvem de terror sobre as nossas famílias, mas é para dizer que nós temos uma missão, assim como nós temos uma missão dentro de casa, nós temos uma missão no ambiente político. Poderia falar horas aqui, Rodrigo, sobre o que a gente está fazendo acontecer em Porto Alegre. Em Porto Alegre, um pai de família que precisa o seu sustento para manter a sua família, não precisa mais ficar horas na fila num guichê público, Rodrigo, para pedir um alvará, uma licença para poder trabalhar. Quase 80% das empresas em Porto Alegre, principalmente os pequenos negócios, hoje funcionam sem pedir licença para o governo municipal. A economia não é do governo, a economia é das pessoas. Quem manda no ambiente econômico são os pais, as mães, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, como a Maria e o Pedro estão entrando no mercado de trabalho, começando a fazer o seu sustento. Não precisa mais ficar na fila para pedir licença do governo. Vai trabalhar, vai sustentar a tua família. Deixa o povo trabalhar, como disse o Neto. Parece pouco, mas é transformador. Eu recebi lá um pai de família que tinha uma lavagem de carro. E para abrir a lavagem de carro dele, ele operava num terreno que era alugado. O proprietário pediu de volta e ele teve que alugar outro terreno. Quando ele foi abrir a lavagem, que era o sustento da família dele, ele precisou fazer um projeto hidráulico e aprovar um projeto hidráulico. Para onde vai a água do carro de lá. Depois ele precisou o apitse na prefeitura. Depois ele precisou o alvará. E aí, quando parecia que estava tudo funcionando, registrou os funcionários, pediu licença aqui, pediu licença lá, documento que vai, documento que vem, contrata engenheiro, contrata contador, contrata advogado. Finalmente ele começou a trabalhar. E aí foi um fiscal lá e disse o seguinte: o senhor mistura dois tipos diferentes de sabão. A gente não sabe qual é o impacto ambiental que esses dois sabões misturados podem fazer. O senhor tem que contratar um engenheiro ambiental para fazer o laudo do sabão. E esse é um pai desesperado que, em vez de estar preocupado com os seus clientes, para atender bem os seus clientes e cuidar da sua família, ele está trabalhando para o governo. Ele está correndo atrás para trabalhar para o governo. Liberdade econômica é isso. É deixar as pessoas cuidarem das suas famílias. Quando eu digo para essa pessoa que ele não precisa mais licença para trabalhar, eu estou dizendo: o teu trabalho é teu e da tua família. Onde é que a gente pede licença para entrar na casa dos outros? Quando o governo diz que tu precisa de licença para trabalhar, eu estou dizendo que toda a economia é a minha casa. Eu sou dono. O prefeito, o governador, o presidente não são donos da economia. Já está na palavra. A palavra economia vem de duas palavras gregas: oikos e nomos. Oikos é casa e nomos são regras. Oikos, nomos são as regras da casa. A economia é o setor privado. Vale a regra da casa de cada um. E política vem de polis, que é a cidade em grego.
A política cuida daquilo que é comum a toda a cidade. A economia, cada família tem que ter a liberdade de, sem depender do governo, sem dever favor para governante, poder conduzir o futuro da sua família. Assim como a Ioane Santos, cada pai e cada mãe que conseguem prover o sustento dos seus filhos, ter a sua propriedade, pode ser um aluguel, mas que saia do suor da sua cabeça. Cada família que consegue sustentar os seus filhos é livre para dizer para o governo não. É livre para escolher o seu caminho. E no Brasil, deputado Terra, a gente teve a lei da liberdade econômica no governo Bolsonaro. O deputado Rodrigo Lorenzoni, que está aqui, apresentou a lei estadual da liberdade econômica e eu a lei municipal da liberdade econômica. E todos nós, no fim do dia, somos mais livres, porque nosso trabalho é nosso e não do governo. Mas tem muita coisa.